Ah, paz, irmãos, irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Gente, tá um sol tão lindo, tá tão bonito, né, lá fora, Elcio. E você tem que ver as flores, né, eu tava olhando hoje, falei, Deus, que lindo que tá. Choveu bastante, então as florzinhas agradecem, né, as plantinhas. E tava precisando, irmãos, nossa, como precisa, né, eu falo assim, gente, é que a gente não tem uma plantação. A gente pode jogar aguinha com a mangueira, né, nas nossas plantas, mas e quem tem plantações? Necessita tanta chuva, né? E graças a Deus choveu, gostou, choveu bastante, bem, e a gente louva a Deus e agradece a Deus. E graças a Deus, Pai, obrigado. Amém, aleluia, amém? Amém. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Hoje é dia 23 de dezembro de 2025. Já! Terça-feira. Hoje é terça-feira, um solzinho bom, regalado. Eu já limpei tudo lá fora, limpei a calçada, cortei uma graminha. Esse homem é trabalhador, pus o lixo pra fora, joguei água no quintal e enchi meu laguinho. Ah, não vou falar o que eu fiz, porque já pus roupa pra lavar, Amém. já fiz café, já arrumei mesa. Não, mas agora vamos fazer assim. Nós vamos orar, pedir para Deus discernimento, que o Espírito Santo que nos ajude a ministrar a palavra. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos e louvamos o seu grande nome. Sim, Senhor. Pela nossa noite, porque o Senhor cuidou de nós, pelo Obrigado, dia que há de vir, Paizinho, pedindo que o Senhor esteja conosco, presente com teu Espírito Santo sobre nós, sobre nossas vidas, nos protegendo, nos defendendo, nos capacitando, nos ensinando, nos constrangindo. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos a sua palavra, que essa palavra seja na nossa mente, Pai, é uma palavra de confronto, de alerta, de ensinamento, que ela caia para o nosso coração e ela venha frutificar, dar muitos frutos, Pai, em nome de Jesus. Tânia, saudade, prima. É o que nós te pedimos, amém, aleluia. Oh, que saudade, né? Grande beijo para minha prima lá de Araxá. Se Deus quiser, o ano que vem, no começo do ano que vem, nós vamos aí, Tânia. Tá. Combinado. Combinado, hein? Esses dias eu troquei uma mensagem com a Nancy, eu tava lá em Goiás, e agora eu tô bom, né? Já posso andar de novo, dirigir, então já tô, graças a Deus, pronto, livre, né? Saudade de vocês. Amém. Amém. E, irmãos, e hoje, aí eu vou falar hoje sobre um momento de... Todo mundo sabe, todo mundo não, né? Nem todos sabem, porque nem todos leem a Bíblia. Todas as pessoas sabem que... Zilda, bom dia, Zilda. Zilda, paz, tudo bem? E o nenenzinho, tá depois lindo, você manda uma Lucas. Foto do bichinho pra mim, no meu WhatsApp? Tá, no meu também. Deixa eu continuar aqui com a palavra. Amém. A Tânia falou que espera. Amém. Amém. As pessoas precisam de saber que Paulo era Saulo, o nome dele antes, e ele era um perseguidor de cristãos. Ele perseguia os cristãos, ele andava com um grupo de soldados e eles perseguiam e matavam. Sem dó e sem piedade. Edna, bom dia, com alegria para você, pro Paulo. Paz, Edna. Porém, ele fazia isso achando que eles estavam fazendo a coisa certa. E depois houve uma conversão, eu vou ler a conversão aqui, porque da mesma forma que eu vou ler aqui, foi no passado, e aqui ele está dando explicação para o rei Agripa, não aquele Agripa que matou Jesus, que queria matar Jesus, mas o neto dele. Nessa ocasião aqui já era o neto de Agripa que era rei. E o rei Agripa aqui, Paulo preso, e o rei aqui permite que Paulo se defenda. E Paulo começou a sua defesa. E ele explicou para o rei por que ele estava sendo preso, como que aconteceram todas as coisas. Ele tinha dupla cidadania, era uma pessoa muito culta, sábio. E ele vai falar assim, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia, olha que coisa linda, o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. E caindo nós por terra,
ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia, agora é Jesus falando, Saulo, 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 por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse, quem é, Senhor? E ele respondeu, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas as quais te aparecerei ainda. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir-lhes os olhos, olha só, e das trevas os converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que se recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Isso aqui é Jesus falando. Dona Ana, Pai do Senhor, bom dia. Irmãos, pelo que, ó rei, ele conversando com o rei, aqui o que eu li, ele está explicando do jeito que aconteceu lá, quando Jesus apareceu para ele. Falou, Paulo, Paulo, por que me persegues? Eita. Pelo que, ó rei, não fui desobediente a essa visão celestial. Antes anunciei primeiramente os que estão em Damasco, em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. E por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Só vou ler até aqui. Porque os judeus, irmãos, vocês sabem que ele renegou até Jesus. Negaram Jesus. Jesus veio para eles, para o povo dele. Eles não aceitaram. E eles não aceitaram a graça. Por isso Jesus falou, os meus me rejeitaram. Então é aí que entra... E aqui é que entra... a gente aí nessa história, né? Aí Jesus falou, esses outros então eu vim para os outros não querem, então eu vou pegar aqueles lá. Vamos lá. Nós. Ô, glória. Às vezes, irmão, a gente vai perguntar uma coisa aqui, o que eu acabei de ler. Muitas pessoas ficam perguntando por quê? O que eu tenho que fazer para uma pessoa que não é cristã? O que eu devo de falar? Como que eu devo falar? Que palavra que a gente deve usar para as pessoas que não são crentes, para que eles se tornem cristãos? Eita, mas é difícil. E você sabia que os outros cobram a gente por causa disso? Não, vocês têm que buscar algo, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é pastor mandando, nem ensinando, não é desse jeito. Nada que você possa dizer ou fazer, você, Célia, Elcio, Tânia, Ana, Edna, Zilda, Elcio, Célia e por aí afora. Não há, porque não é você que faz. A conversão Quem converte é o Espírito Santo. A conversão é um dos maiores mistérios. Às vezes você vê uma pessoa converter do nada, porque ele passou por uma tribulação, de repente ele pede uma coisa para Deus, e instantaneamente Deus abre a porta e dá aquilo ali, a pessoa imediatamente se converte e às vezes não. Dá licença que eu vou falar uma coisinha. Ontem eu estava vendo a conversão de Zaqueu. Né? Fiquei meditando ontem o dia inteiro a conversão de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem rico, era um cobrador de impostos, cobrava da pessoa dele, da raça dele lá, dos judeus, né? Pegava uma parte para ele, era um homem que pegava uma parte para ele, tinha vários empregados, funcionários, era um homem que tinha tudo. Mas dentro de Zaqueu havia um vazio. Isso que eu falo assim, como que cada um vai de uma maneira. Existia um vazio. Ele tinha tanta riqueza, tanta coisa, mas ele sentia que faltava algo para ele. E o que ele fez quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar ali? Zaqueu, ele deu um jeito de chegar mais perto de Jesus, para conhecer aquele Jesus.
Simone, a paz, Simone, Deus abençoe, bom dia, com Bom alegria. dia, Pai do Senhor Jesus. Um beijo para os meninos. E Zaqueu, ele subiu numa árvore para encontrar com Jesus. Para ver. Para ver Jesus. Ele nunca pensou que Jesus ia chamar ele e ia para casa dele. Então eu falo assim, olha como que é os encontros. Só que é engraçado que não foi ele que convidou. Jesus convidou ele. Jesus falou, Zaqueu, olha só, já chamou logo pelo nome. Jesus não tinha nem passado ele por conhece a gente. Zaqueu, desce daí, hoje me convém pousar na tua casa. Olha que lindo. Eu acho que ele falou assim, gente, mas peraí, o homem não me conhece. Será que ele sabe que eu sou trambiqueiro? Será que ele sabe? Que hora que sabia, Será né? que ele Maria, sabe Pai do Senhor Jesus. que eu roubo, né? Será que ele Será que ele sabe que eu cobro imposto, pego uma parte para mim, por isso que eu sou rico? Será que ele sabe tudo isso da minha vida? Mas Jesus sabe, Jesus nos conhece, mesmo a gente sendo trambiqueiro, prostituto, ladrão, o Senhor, quando Ele quer nos curar, nos libertar, nos dar uma vida nova, Ele dá. Então, irmãos, eu falo assim, a gente não entende os desígnios de Deus, mas a gente confia em Deus, confia, né? Quando eu tava... Cada chamado... Diferente, né? Diz aqui, eu achei lindo, é igual né? a Célia estava falando assim, e quando a gente ora para uma pessoa que não é crente, para aquelas pessoas que não creem, a gente não tem que pedir a Jane, Deus. bom dia, com alegria. A gente não tem que pedir a Deus. Bom dia, Jane, Pai do Senhor Jesus, Maria. A gente não tem só que pedir a Deus para que os olhos dessas pessoas sejam abertos para a verdade. Sim. Na nossa oração. Quem converte é o Espírito Santo. Exatamente, mas a gente tem que pedir a Deus assim para que muda. Senhor, Pai, eu estou te pedindo, muda a visão, tira da escuridão essa pessoa dela, tira ela da luz. Da luz não, da escuridão para a luz. Tira ela da escuridão para a luz, tira ela do poder do diabo para o poder de Deus. Deus liberta, Deus cura. Porque somente Deus pode abrir os olhos dessa pessoa. Somente Deus pode fazer, somente Ele pode tornar a nossa pessoa consciente da sua necessidade de Jesus Cristo. E aí é que entra a ação do Espírito Santo. Não é o tanto de oração, nada que você vai converter uma pessoa, você fala, gente, mas eu estou aqui, essa pessoa, já levei a palavra, já li a Bíblia inteira, já fiz culto, já oramos, já cantamos, já ungiu, já batizou? Já batizou, já fez de tudo. E muitas dessas pessoas ainda não compreenderam que quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que cura, que salva, que liberta. O Espírito Santo que se revela, que dá entendimento da palavra. Né? Elcio, deixa eu falar só uma coisinha. Quando Jesus te encontra, irmãos, não importa o que as pessoas falem, né? Naquele momento, quando Jesus chamou Zaqueu, que ele queria pousar na casa de Zaqueu, quer dizer, quero ir para tua casa, Zaqueu. Os que estavam em volta falaram, que isso? Vai para casa de pecador, ladrão. Né? Ficaram falando entre si lá, onde já se viu, vai logo para casa. O Senhor, ele vai para a casa do pecador. Né? E quando ele entra lá naquela casa, aquele homem que defraudava, já não defrauda mais. Ele falou, eu devolvo 4 vezes mais se eu defraudei alguém. Irmãos, olha que lindo, como Deus entra, né? Como Jesus entra na nossa história, na nossa vida, como Ele faz diferente, e às vezes a gente julga, né? Onde já se viu aquele lá, vagabundo, fez tanta malandro, coisa errada, agora fala que é de Jesus? Ladrão. É de Jesus. Era, um dia foi, não é mais. É passado, não é mais. Ninguém pode jogar na nossa cara. Sabe quem que joga na nossa cara? Que a gente não... O demônio. O Satanás mesmo, demônio. Ele porque ele é o acusador. Você foi prostituta, você foi ladrão, você foi homossexual, você foi não sei o que lá, fala um monte de coisa e joga acusador. na cara. Satanás, ele é o acusador. E a gente foi liberto, curado. Então, não há mais culpa em nós. Jesus pagou
por nós ali no Calvário, não foi à toa que ele derramou todo o sangue precioso dele, não. Foi por mim, foi por você, e somos livres. E Satanás não pode ficar jogando na nossa cara o nosso passado. O passado já foi, não existe mais. Jesus levou na cruz, pagou por mim, por você, tudo lá, né? Olha quanto sofrimento para nos libertar do pecado. E hoje nós somos salvos, sarados, gratuitamente somos salvos, não por mérito, não merecíamos nada, mas ele nos libertou e nos curou e nos salvou. Da mesma forma que ele foi para a casa de Zaqueu, ele entrou na nossa casa, na nossa vida. E hoje nós somos livres e transformados, como Zaqueu foi um dia. Eu acho tão bonita a história de Zaqueu. Eu falo, gente, aquele homem, né, tão rico, tão cheio de coisa, mas sentia a necessidade de algo mais. E nós também. Um dia nós fomos ao encontro, ele veio ao nosso encontro. E hoje nós estamos aqui unidos, né? Vivendo na paz de Cristo. Só Ele pode dar essa paz é tão bom andar na presença, né? Eu falo assim, a gente tem problema, tem dificuldade, mas somos livres. Ele convenceu Paulo aqui. Olha a conversão de Saulo. O rei falou, peraí, você está querendo me converter para mim ser um cristão? Olha que legal. Ele vai falar assim, ó, porventura Deus, por um pouco minuto, não somente tu, mas também todos os que estão aqui ouvindo, né? Paulo hoje, aproveitou na prisão. Me tornasse tais como eu sou. Não queria que só fosse o Senhor, mas todos os reis. Que estão aqui. E aí, os reis lá e o presidente, e Berenice, e os que com ele estavam sentados, eles saíram dali e ele falou assim, nossa, esse homem não fez nada que é digno de morte. E a gente podia soltar. Mas como ele era um cidadão romano e ele apelou para César em Roma, a gente pega e manda ele para Roma. E mandaram ele para Roma para ele ser julgado lá. Entendeu? Ele pediu. Senão, ele seria solto. Paulo disse a Festo, bem podia soltar esse homem, se não houvesse se apelado para César. Aí ele apelou, falou, eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado lá. E foi. É porque o Senhor tem desígnios mas que a gente por não pouco conhece. aqui, irmãos, já pensou se a gente lesse mais um pouco aqui, falar aí, converteu o rei Agripa e todos os soldados e todos, ele falou, somente essas prisões, essas cadeias aqui, ó, exceto elas que são de ferro, que não são de carne, né? Não é bonito? Né? Até então, um perseguidor de cristão. Zaqueu indo atrás de Jesus e Paulo perseguindo Jesus. E eles, os dois foram completamente transformados a vida dos dois. Não importa são de maneiras... se a gente vai atrás de Jesus, se Jesus vem atrás de nós. Agora aqui tem uma coisa interessante também. A gente fala que todos foram até Jesus. Eu fui até Jesus. Esse não foi. Esse Jesus foi até ele. Eu procurei Jesus. Olha o potencial. Você acredita, né? Eu procurei Jesus. Eu tinha desde 5 anos, 6 anos, eu tinha eu queria, dentro de mim, queria um encontro com Jesus. Eu sempre procurei um encontro com Jesus. E eu achei, com 24 anos, eu tive um encontro com Jesus verdadeiro. Aleluia. Ali onde a minha vida foi completamente transformada, né? A partir daquele momento, eu senti o Espírito Santo veio habitar dentro de mim e eu fui batizada no Espírito Santo. E eu falo assim, e foi maravilhoso, foi um encontro que eu procurei, eu quis estar na presença do Senhor, né? O Elcio, a gente teve que levar ele até Jesus, né? Quase amarrado. Quase amarrado. Mas ele foi quase como Saulo, né? Precisou ser. Mas está agora, né? Olha que bom. Graças a Deus. Então, irmãos, fica essa mensagem para nós. Ouçam. Como o profeta Eliseu disse a Geazi naquele momento,
que eles iam ser atacados por milhões de soldados. Geazi, com muito medo, falou: Senhor, nossa, nós vamos perecer, vamos morrer tudo aqui. A morte é certa. E Eliseu falou: Senhor, olha a oração de Eliseu, abra Abre os olhos do moço. os olhos desse moço, para que ele ele possa veja. ver. E aí, ali do lado, sabe o que Eliseu estava vendo? Milhões e milhões de anjos, com espada Carros de fogo de e carro fogo. de fogo, cercado. Falou: ó, muito mais são os nossos. Ó, abra os olhos deles para que ele veja. Então, Eliseu, ele estava vendo o mundo espiritual. Quem é que estava defendendo eles? E que o Senhor possa abrir Deus os já olhos. tinha enviado um exército de anjos para livrá-los, né? E hoje a Mas gente o pode orar Geazi, assim, bem, né? mas o Geazi não via, irmãos. Sabe por quê? É como que a gente tem que orar para esses irmãos que não são convertidos. Senhor, abra os olhos deles para que eles vejam a luz e saiam dessa escuridão. Não é escuridão de sol, é escuridão Da prisão de treva, de prisão Satanás. de Satanás. Porque aqui está escrito, ó. Aonde que eu vejo aqui? Para o Senhor mandou a Paulo para lhe abrir os olhos e das trevas converter à luz e do poder de Satanás. Olha, Sabe por tirar quê? eles do Eu poder vejo de Satanás. aqui à noite, umas esquinas aqui que tem uns bar, muita bebida e droga. É o que está mais tempo. Escravo de Satanás, escravos. Eu fui na minha mãe hoje, tá uma imundice na calçada, garrafa de bebida jogada, bituca de cigarro, pino de cocaína, no meio da rua. Porque tudo é permitido nesse mundo podre. Ninguém pode fazer nada, a polícia não faz, ninguém pode. Mas só Deus pode. Sim. Né? E aí, os vizinhos todos reclamando, eu falo: sabe o que a gente tem que fazer? Orar. Ora, pede a Deus: Senhor, envia os anjos, fecha esse lugar. É assim que a gente tem que fazer. Põe seus anjos aqui, fecha esse lugar. Amém? E vamos orar para as pessoas enfermas. hoje nós vamos orar, né? Principalmente assim para aqueles que ainda estão perdidos, sem rumo, sem direção, para que Deus, como fez com Saulo, a luz de Deus possa brilhar na vida dessa pessoa e ela possa ser completamente liberta, como foi Paulo, como foi Zaqueu, tantos da Bíblia e tantas coisas lindas na nossa vida, como foi na nossa vida. Nós somos testemunhas, né, vivas de que Deus transformou a nossa vida. Deus nos tirou da treva para a luz e nos deu uma nova chance de vida, né? Hoje nós somos completamente libertos, irmão. Sabe o que é libertos? É liberto. Dentro de nós não há medo de solidão. Por quê? Porque nós sabemos que somos templo do Espírito Santo. E quem é templo do Espírito Santo sabe que a gente tem um Deus presente. E aonde a gente for e pelo que a gente passar, pode passar pelas lutas, pelas guerras, pelas batalhas, nós somos templo do Espírito Santo. E isso nos dá uma força, uma vida nova, um novo vigor. E quantas pessoas hoje estão dentro de um quarto passando por uma síndrome de pânico, uma depressão, borderline, ansiedade. Você acredita que o com 4 anos falou para mim: ai, vovó, eu fico muito ansioso. Eu falei: pelo amor de Deus. Será que ele sabe o que é ansioso? Sabe, pior que sabe. Ansioso. Falei: Hugo, pelo amor de Deus, para de falar que tem ansiedade, você já é curado, em nome de Jesus. Aí eu falei: gente, vamos ler. A gente então tem que orar para que Deus possa brilhar a luz dele dentro da escuridão desses quartos, né, dessas vidas, e traga da treva para a luz e dê uma vida nova para cada um. Aleluia. Amém? Amém, aleluia. E nós vamos entregar o caderno de oração. Não vou falar os nomes não hoje. Vou entregar tudo na presença do Deus Todo-Poderoso, pedindo que Deus alcance cada um. Em nome de Jesus. Agradecendo a vida do Luquinha, que graças a Deus está em casa, está lindo, está maravilhoso.
do meu cunhado Hermes, e todos que foram curados esse ano, meu Deus, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos, Pai. E cremos que cada um que está aqui, cada nome que foi colocado nesse caderno, cada nome que os irmãos têm no coração, possa ser curados, libertos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, bom dia a todos, Dona Ana, Eva, Maria, Jane, Cristina, Edna, Paulinho, Zilda, quem mais que entrou? Maria, Vandeir, Simone. Todos que entraram na live hoje, que vão ver essa live depois, que vocês sejam abençoados, guardados por um Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém? A Tânia. Eu vou falar a Tânia, lá do Araxá, a Zilda, lá de Jumirim, todos os que entraram. E, como nós lemos hoje, a nossa oração para as pessoas é: Senhor, abra os olhos, para que nós possamos ver. Deixa eu dar um recadinho para ela. Edna, se tiver um queijinho sobrando aí, depois você manda para mim. Oh, meu Deus, esqueci de mandar o recado para você. Bem fresquinho. Fresquinho, mais molinho que tiver. Eu gosto de dar uma bocadinha nele, é meio que vai, né? Olha nós encomendando queijinho pela... Amém, irmãos, eu vou falar a bênção apostólica, eu preciso de trabalhar e hoje tem que pular que nem pipoca para dar conta. Eu também. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem... Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né? Ninguém vai impedir. Deus abençoe. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã, fazer a noite. Oh, glória. Amém. Irmãos, paz e graça, um bom dia. Vamos, hoje é antivéspera de Natal, né? E vamos que vamos. Amanhã é véspera. Hoje é antivéspera. Pai do Senhor Jesus, chuva de bênçãos. Maria, todos vocês, amo vocês. Um Ana, abraço. beijo, Ana.